Instrução Normativa número 205, de 8 de abril de 1988. O ministro-chefe da Secretaria de Administração Pública da Presidência da República, SEDAP/PR, no uso da competência delegada pelos decretos 91.155, de 18 de março de 1985, e número 93.211, de 3 de julho de 1986, e considerando que a SEDAP é o órgão central do Sistema de Serviços Gerais, SISG, decreto número 75.657, de 24 de abril de 75, responsável pela orientação normativa dos órgãos setoriais integrantes do referido sistema, resolve baixar a presente Instrução Normativa IN com o objetivo de racionalizar com minimização de custos o uso de material no âmbito do SISG, através de técnicas modernas que atualizam e enriquecem essa gestão com as desejáveis condições de operacionalidade no emprego de material nas diversas atividades. Para fins desta instrução normativa, considera-se material designação genérica de equipamentos, componentes, sobressalentes, acessórios, veículos em geral, matérias-primas e outros itens empregados ou passíveis de emprego nas atividades das organizações públicas federais, independente de qualquer fator, bem como aquele oriundo de demolição ou desmontagens, acondicionamentos, embalagens e resíduos economicamente aproveitáveis. Da aquisição. As compras de material para reposição de estoques ou para atender necessidade específica de qualquer unidade deverão, em princípio, ser efetuadas através do Departamento de Administração ou de unidade com atribuições equivalentes ou ainda pelas correspondentes repartições que, no território nacional, sejam projeções dos órgãos setoriais ou seccionais, delegacias, distritos, etc. Racionalização. É recomendável que as unidades supracitadas centralizem as aquisições de material de uso comum, a fim de obter maior economicidade, evitando-se a proliferação indesejável de outros setores de compras. A descrição do material para o pedido de compra deverá ser elaborada através dos métodos descritivo, que identifica com clareza o item através da enumeração de suas características físicas, mecânicas, de acabamento e de desempenho, possibilitando sua perfeita caracterização para a boa orientação do processo licitatório e deverá ser utilizada com absoluta prioridade sempre que possível. Referencial, que identifica indiretamente o item, através do nome do material, aliado ao seu símbolo ou número de referência estabelecido pelo fabricante, não representando necessariamente preferência de marca. Quando se tratar de descrição de material que exija maiores conhecimentos técnicos, poderão ser juntados ao pedido os elementos necessários, tais como os modelos gráficos, desenhos, prospectos, amostras, etc. Todo pedido de aquisição só deverá ser processado após verificação da inexistência no almoxarifado do material solicitado ou de similar, ou sucedâneo que possa atender às necessidades do usuário. Deve ser evitada a compra volumosa de materiais sujeitos, num curto espaço de tempo, à perda de suas características normais de uso, também daqueles propensos ao obsoletismo, por exemplo, gêneros alimentícios, esferográficas, fitas impressoras em geral, corretivos para datilografia, papel carbono impresso sujeitos serem alterados ou suprimidos, etc. Do recebimento e aceitação. O recebimento é o ato pelo qual o material encomendado é entregue ao órgão público no local previamente designado, não implicando em aceitação. Transfere apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do material do fornecedor ao órgão recebedor. Ocorrerá nos almoxarifados, salvo quando o mesmo não possa ou não deva ali ser estocado ou recebido, caso em que a entrega se fará nos locais designados. Qualquer que seja o local de recebimento, o registro de entrada do material será sempre no almoxarifado. O recebimento, rotineiramente nos órgãos sistêmicos, decorrerá de compra, cessão, doação, permuta, transferência ou produção interna. São considerados documentos hábeis para recebimento, em tais casos rotineiros, nota fiscal, fatura e nota fiscal/fatura.
termo de cessão, doação ou declaração exarada no processo relativo à permuta, guia de remessa de material ou nota de transferência, ou guia de produção. Desses documentos constarão obrigatoriamente descrição do material, quantidade, unidade de medida, preços, unitário e total. A aceitação é a operação segundo a qual se declara na documentação fiscal que o material recebido satisfaz as especificações contratadas. O material recebido ficará dependendo, para sua aceitação, de conferência e, quando for o caso, de exame qualitativo. O material que apenas depender de conferência com os termos do pedido e do documento de entrega será recebido e aceito pelo encarregado do almoxarifado ou por servidor designado para esse fim. Se o material depender também de exame qualitativo, o encarregado do almoxarifado ou servidor designado indicará esta condição no documento de entrega do fornecedor e solicitará ao Departamento de Administração ou unidade equivalente a esse exame para a sua respectiva aceitação. O exame qualitativo poderá ser feito por técnico especializado ou por comissão especial, da qual, em princípio, fará parte o encarregado do almoxarifado. Quando o material não corresponder com exatidão ao que foi pedido ou ainda apresentar faltas ou defeitos, o encarregado do recebimento providenciará junto ao fornecedor a regularização da entrega para efeito de aceitação. Da armazenagem. A armazenagem corresponde à guarda, localização, segurança e preservação do material adquirido, a fim de suprir adequadamente as necessidades operacionais das unidades integrantes da estrutura do órgão ou entidade. Os principais cuidados na armazenagem, dentre outros, são: os materiais devem ser resguardados contra o furto ou roubo e protegidos contra a ação dos perigos mecânicos e das ameaças climáticas, bem como de animais daninhos. Os materiais estocados há mais tempo devem ser fornecidos em primeiro lugar, primeiro a entrar, primeiro a sair, PEPs, com a finalidade de evitar o envelhecimento do estoque. Os materiais devem ser estocados de modo a possibilitar uma fácil inspeção e um rápido inventário. Os materiais que possuem grande movimentação devem ser estocados em lugar de fácil acesso e próximo das áreas de expedição, e o material que possuir pequena movimentação deve ser estocado na parte mais afastada das áreas de expedição. Os materiais jamais devem ser estocados em contato direto com o piso. É preciso utilizar corretamente os acessórios de estocagem para os proteger. A arrumação dos materiais não deve prejudicar o acesso das partes de emergência aos extintores de incêndio ou a circulação de pessoal especializado para combater a incêndio, Corpo de Bombeiros. Os materiais da mesma classe devem ser concentrados em locais adjacentes, a fim de facilitar a movimentação e inventário. Os materiais pesados e volumosos devem ser estocados nas partes inferiores das estantes e portas e estrados, eliminando os seus riscos de acidente ou avarias e facilitando a movimentação. Os materiais devem ser conservados nas embalagens originais e somente abertos quando houver necessidade de fornecimento parcelado ou por ocasião da utilização. A arrumação dos materiais deve ser feita de modo a manter voltada para o lado de acesso ao local de armazenagem a face da embalagem ou etiqueta, contendo a marcação do item, permitindo a fácil e rápida leitura da identificação e das demais informações registradas. Quando o material tiver que ser empilhado, deve-se atentar para a segurança e a altura das pilhas, de modo a não afetar sua qualidade pelo efeito da pressão decorrente. O arejamento. Distância de 70 centímetros aproximadamente do teto e 50 centímetros aproximadamente das paredes. Da requisição e distribuição. As unidades integrantes das estruturas organizacionais dos órgãos e entidades serão supridas exclusivamente pelo seu almoxarifado. Distribuição é o processo pelo qual se faz chegar o material em perfeitas condições ao usuário. São dois processos de fornecimento, por pressão e por requisição. O fornecimento por pressão é o processo de uso facultativo pelo qual se entrega material ao usuário mediante tabelas de provisão previamente estabelecidas pelo setor competente e nas épocas fixadas, independentemente de qualquer solicitação posterior do usuário. Essas tabelas são preparadas normalmente para
material de limpeza e conservação, material de expediente de uso rotineiro, gêneros alimentícios. O fornecimento por requisição é o processo mais comum pelo qual se entrega o material ao usuário mediante a apresentação de uma requisição, pedido de material, de uso interno no órgão ou entidade. As requisições/fornecimentos deverão ser feitos de acordo com as tabelas de provisão, catálogo de material em uso no órgão ou entidade. As quantidades de materiais a serem fornecidas deverão ser controladas, levando-se em conta o consumo médio mensal dessas unidades usuárias nos 12 últimos meses. Nas remessas de material para unidades em outras localidades, o setor remetente, quando utilizar transporte de terceiros, deverá atentar para o seguinte: grau de fragilidade ou perecibilidade do material, meio de transporte mais apropriado, valor do material para fins de seguro pela transportadora e nome e endereço detalhado do destinatário de forma a facilitar o desembaraço da mercadoria ou a entrega direta a esse destinatário. A guia de remessa de material ou nota de transferência, além de outros dados informativos julgados necessários, deverá conter descrição padronizada do material, quantidade, unidade de medida, preços unitário total, número de volumes, peso, acondicionamento e embalagem e grau de fragilidade ou perecibilidade do material. O remetente comunicará pela via mais rápida a remessa de qualquer material e o destinatário, da mesma forma, acusará o recebimento. Para atendimento das requisições de material cujo estoque já se tenha exaurido, caberá ao setor de controle de estoques encaminhar o respectivo pedido de compra ao setor competente para as devidas providências. Da carga e descargas. Para fins dessa instrução normativa, considera-se carga a efetiva responsabilidade pela guarda e uso de material pelo seu consignatário. Descarga a transferência desta responsabilidade. Toda a movimentação de entrada e saída de carga deve ser objeto de registro que trate de material de consumo nos almoxarifados, quer trate de equipamento ou material permanente em uso pelo setor competente. Em ambos os casos, a ocorrência de tais registros está condicionada à apresentação de documentos que os justifiquem. 6.2. O material será considerado em carga no almoxarifado com o seu registro após o cumprimento das formalidades de recebimento e aceitação. Quando obtido através de doação, cessão ou permuta, o material será incluído em carga à vista do respectivo termo ou processo. A inclusão em carga do material produzido pelo órgão sistêmico será realizada à vista de processo regular, com base na apropriação de custos feita pela unidade produtora ou a falta destes na valoração efetuada por comissão especial designada para este fim. O valor do bem produzido pelo órgão sistêmico será igual à soma de custos estimados para matéria-prima, mão de obra, desgastes de equipamentos, energia consumida na produção, etc. A descarga, que se efetivará com a transferência de responsabilidade pela guarda do material, deverá, quando viável, ser precedida de exame do mesmo, realizado por comissão especial. Será, como regra geral, baseada em processo regular, onde constem todos os detalhes do material: descrição, estado de conservação, preço, data de inclusão em carga, destino da matéria-prima eventualmente aproveitável e demais informações, e decorrerá, no caso de material de consumo, pelo atendimento às requisições internas e, em qualquer caso, por cessão, venda, permuta, doação, inutilização, abandono, para aqueles materiais sem nenhum valor econômico, e furto ou roubo. Face ao resultado do exame mencionado na linha A deste subitem, o dirigente do Departamento de Administração ou da unidade equivalente aquilatará da necessidade de autorizar a descarga do material ou a sua recuperação, que, ainda, se houver indício de irregularidade na avaria ou desaparecimento desse material, mandar proceder a sindicância e o inquérito para apuração de responsabilidades, ressalvados o que dispõe no item 3.1.1 da IN da /DASP de 142 de 83. Em princípio, não deverá ser feita descarga isolada das peças ou partes de material que, para efeito de carga, tenham sido registradas com a unidade, jogo, conjunto, coleção, mas sim providenciar a sua recuperação ou substituição por outras com as mesmas características, de modo que fique assegurada satisfatoriamente a reconstituição da mencionada unidade. Na impossibilidade dessa recuperação ou substituição, deverá ser feita no registro do instrumento de controle do material
a observação de que ficou incompleto o jogo, conjunto, coleção, anotando-se as falhas e os documentos que as consignaram. Saneamento de material. Esta atividade visa a otimização física dos materiais em estoque ou em uso decorrente da simplificação de variedades, reutilização, recuperação e movimento daqueles considerados ociosos ou recuperáveis, bem como alienação dos antieconômicos e irrecuperáveis. Os estoques devem ser objeto de constantes revisões e análises. Estas atividades são responsáveis pela identificação dos itens ativos e inativos. Consideram-se itens ativos aqueles requisitados regularmente em um dado período estipulado pelo órgão ou entidade. Consideram-se itens inativos aqueles não movimentados em um certo período estipulado pelo órgão ou entidade comprovadamente desnecessários para a utilização nestes. O setor de controle de estoques, com base nos resultados obtidos em face da revisão e análise efetuadas, promoverá o levantamento dos itens, realizando pesquisas junto às unidades integrantes da estrutura do órgão ou entidade, com a finalidade de constatar se há ou não a necessidade desses itens naqueles setores. Essas atividades também são responsáveis pelo registro sistemático de todas as informações que envolvam um item de material. Este registro deverá ser feito de modo a permitir um fácil acesso aos dados pretendidos, bem como deverá conter dispositivos de alerta para situações não desejadas. O controle deverá sempre satisfazer as seguintes condições: fácil acesso às informações, atualização no menor tempo possível entre a ocorrência do fato e o registro. Compete ao setor de controle de estoques determinar o método e grau de controles a serem adotados para cada item, manter os instrumentos de registros de entrada e saídas atualizados, promover consistências periódicas entre os registros efetuados no setor de controle de estoques com os dos depósitos, fichas de prateleira e a consequente existência física do material na quantidade registrada. Identificar o intervalo de aquisição para cada item e a quantidade de ressuprimento. Emitir os pedidos de compra do material rotineiramente adquirido e estocável. Manter os itens de material estocados em níveis compatíveis com a política traçada pelo órgão ou entidade. Identificar e recomendar ao setor de almoxarifado a retirada física dos itens inativos devido à obsolescência, danificação ou à perda das características normais de uso e comprovadamente inservíveis nos depósitos subordinados a esse setor. Tipos de controles. Generalizar o controle seria, além de dispendioso, às vezes impossível quando a quantidade e diversidade são elevadas. Deste modo, o controle deve ser feito de maneira diferente para cada item, de acordo com o grau de importância, valor relativo, dificuldades no ressuprimento. Estes controles podem ter registro de pedidos de fornecimento, que são as requisições, acompanhamento periódico, acompanhamento a cada movimentação. Em se tratando de itens que envolvam valores elevados ou de importância vital para a organização, à medida que são requisitados, deve ser observado o intervalo de aquisição para que não ocorram falhas e, consequentemente, ruptura do estoque. Renovação de estoque. O acompanhamento dos níveis de estoque e as decisões de quando e quanto comprar deverão ocorrer em função da aplicação das fórmulas constantes no item 7.7. Os fatores de ressuprimento são definidos: consumo médio mensal, menos média aritmética do consumo nos últimos 12 meses, tempo de aquisição, menos período decorrido entre a emissão do pedido de compra e o recebimento do material não almoxarifado, relativo sempre à unidade mês. Intervalo de aquisição, menos período compreendido entre duas aquisições normais e sucessivas. Então, os fatores de ressuprimento são definidos por o consumo médio mensal, que é a média aritmética dos últimos 12 meses, pelo tempo de aquisição, que é o período decorrido entre a emissão do pedido de compra e o recebimento do material não almoxarifado, relativo sempre à unidade mês, e intervalo de aquisição, que é o período compreendido entre duas aquisições normais e sucessivas.
Estoque mínimo ou de segurança é a menor quantidade de material a ser mantida em estoque capaz de atender a um consumo superior ao estimado para um certo período ou para atender a demanda normal em caso de entrega de nova aquisição. É aplicável somente aos itens indispensáveis aos serviços dos órgãos ou entidade. Obtém-se multiplicando o consumo médio por uma fração do tempo de aquisição que deve, em princípio, variar de 0,25 de tempo e 0,50 de tempo. Há uma fração de aquisição que deve variar, em princípio, variar de 0,25 a 0,50. O estoque máximo é a maior quantidade de material admissível em estoque, suficiente para o consumo em certo período, devendo-se considerar a área de armazenagem, disponibilidade financeira, imobilização de recurso, intervalo e tempo de aquisição, perecimento, obsoletismo, etc. Obtém-se, somando ao estoque mínimo, o produto do consumo médio mensal pelo intervalo de aquisição. Ponto de pedido. Nível de estoque que, ao ser atingido, determina a imediata emissão de um pedido de compra, visando a recompletar o estoque máximo. Obtém-se, somando ao estoque mínimo, o produto do consumo médio mensal pelo tempo de aquisição. Quantidade a ressuprir. O número de unidades adquiridas para compor o estoque máximo. Obtém-se multiplicando o consumo médio mensal pelo intervalo de aquisição. As fórmulas aplicáveis à gerência de estoque são: consumo médio mensal C igual ao consumo anual, estoque mínimo EM igual C vezes X, estoque máximo EM igual EM mais C, que é o consumo médio mensal, vezes I, vezes E, é vezes I, né? E ponto de perdido PQ, que é o estoque máximo, o estoque mínimo, mais o consumo médio mensal vezes T. E a quantidade a ressuprir, que vai ser Q igual ao consumo médio mensal vezes I. Com a finalidade de demonstrar a aplicação dessas fórmulas, segue um exemplo meramente ilustrativo constante no anexo 1 da IN e uma demonstração gráfica constante do anexo 2. Os parâmetros de revisão poderão ser redimensionados à vista dos resultados do controle e corrigidas as distorções porventura existentes nos estoques. Da movimentação e controle. A movimentação de material entre o almoxarifado e o outro depósito ou unidade requisitante deverá ser precedida sempre de um registro no competente instrumento de controle. Ficha de prateleira, ficha de estoque, listagens processadas em computador, à vista de guia de transferência, nota de requisição ou de outros documentos de descarga. Ao Departamento de Administração, unidade equivalente competente, ainda, supervisionar e controlar a distribuição racional do material requisitado, promovendo os cortes necessários nos pedidos de fornecimento das unidades usuárias, em função do consumo médio apurado em série histórica anterior que tenha servido de suporte para a projeção de estoque vigente, com finalidade de evitar, sempre que possível, a demanda reprimida e a consequente ruptura de estoque. Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser distribuído à unidade requisitante sem a respectiva carga, que se efetiva com o competente termo de responsabilidade, assinado pelo consignatário, ressalvados aqueles de pequeno valor econômico que deverão ser relacionados. Relação carga consoante disposição da IN. Cumpra ao Departamento de Administração ou unidade equivalente, no que concerne ao material distribuído, cuidar da sua localização, recolhimento, manutenção e redistribuição, assim como da emissão dos competentes termos de responsabilidade, que deverão conter os elementos necessários à perfeita caracterização do mesmo. Para efeito de identificação e inventário, os equipamentos e materiais permanentes receberão números sequenciais de registro patrimonial. O número de registro patrimonial deverá ser aposto ao material mediante gravação, fixação de plaqueta ou etiqueta apropriada. Para o material bibliográfico, o número de registro patrimonial poderá ser aposto mediante carimbo. Em caso de redistribuição de equipamento ou material permanente, o termo de responsabilidade deverá ser atualizado, fazendo-se dele constar a nova localização e o seu estado de conservação e a assinatura do novo consignatário.
Nenhum equipamento ou material permanente poderá ser movimentado, ainda que, sob a responsabilidade do mesmo consignatário, sem prévia ciência do Departamento de Administração ou da unidade equivalente. Todo equipamento ou material permanente somente poderá ser movimentado de uma unidade organizacional para outra através do Departamento de Administração ou da unidade equivalente. Compete ao Departamento de Administração ou unidade equivalente promover previamente o levantamento dos equipamentos e materiais permanentes em uso junto aos seus consignatários, com a finalidade de constatar os aspectos qualitativos e quantitativos e qualitativos desses. O consignatário, independentemente de levantamento, deverá comunicar ao Departamento de Administração ou unidade equivalente qualquer irregularidade de funcionamento ou danificação nos materiais sob sua responsabilidade. O Departamento de Administração ou unidade equivalente providenciará a recuperação do material danificado sempre que verificar a sua viabilidade econômica e oportunidade.